E como é que é, pessoal? E seja muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu estarei a contar a história de todas as sagas de Shadow Fight, começando com Shadow Fight 1 até o Shadow Fight 4. Eu sei que muitas pessoas já jogaram Shadow Fight 2 e nunca entenderam a história do jogo completamente. Eu sou uma dessas pessoas. Só que eu fiz algumas pesquisas para que eu possa entender a história de todas as sagas de Shadow Fight e com essa pesquisa eu consegui entender o jogo, consegui entender a história dos jogos. Então eu decidi partilhar convosco para vocês que ainda não jogaram as outras sagas de Shadow Fight, para que possa fácil entender a história durante o jogo, e para vocês que já jogaram e não entenderam completamente, vão entender hoje. Então eu espero que deixem aquele like, subscrevam-se ao canal, porque isso vai ajudar maninho o canal. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Começando com o Shadow Fight 1. O Shadow Fight 1 foi o primeiro jogo que foi criado pela empresa Nick. Diferente das outras sagas de Shadow Fight, o Shadow Fight 1 não tinha nenhum modo história. Só tinha alguns modos que tu podias jogar. Alguns no modo solo, como também multiplayer. Falando de modo multiplayer, o jogo só se encontrava disponível no Facebook e na VK. Ou seja, no modo multiplayer, as pessoas que tu jogavas contra eram só pessoas que utilizavam uma dessas redes sociais. E para você que gostaria de tentar o Shadow Fight 1, infelizmente o jogo já não se encontra mais disponível. O jogo foi desativado no ano de 2017. E infelizmente eu joguei o jogo antes que fosse desativado. E pelo que me lembro, né, o jogo era bom, né? Eu quando era puto, quando ficava aborrecido, eu jogava às vezes. Não era o melhor, mas era um bom jogo. E agora indo para Shadow Fight 2, o jogo que quase todo jovem já jogou na sua infância. A história do Shadow Fight 2 começou com um guerreiro conhecido como Shadow, o guerreiro mais forte da Terra. O Shadow viajou por muitos locais, isso tudo só para encontrar alguém que fosse digno de lutar com ele. Mas, como todo mundo era fraco, o Shadow começou a procurar algo maior, um desafio digno da sua força. Então o guerreiro ele ouviu falar sobre as portas da sombra, um antigo solo místico que prendia poderosos demônios em outra dimensão. O cara, como é curioso, idiota, ele ignorou todos os avisos que diziam não abrir as portas e ele decidiu abri-las. Ao abrir as portas, uma energia negra o envolveu e aí o seu corpo foi destruído, a sua alma foi arrancada e aí ele se tornou uma sombra viva. Os demônios escaparam para o mundo, espalharam caos e foi onde o guerreiro decidiu reconquistar sua humanidade e selar as portas novamente. Só que para fazer isso ele tinha que lutar com os discípulos de Titã, um ser de poder absurdo que veio de uma outra dimensão. O plano de Titã era de usar a energia das sombras para dominar todos os mundos. O Shadow, guiado por Mei e Sensei, ele embarca em uma jornada para derrotar os 6 demônios mais poderosos, que são o Lynx, Hermit, Butcher, Wasp, Widow e a Shogun, que guardam os caminhos até o Titã. Só que, para que ele possa lutar com esses 6 demônios, ele precisa lutar com os vários guardas que guardam esses 6 demônios, que são o Lynx, Hermit, Butcher, Wasp, Widow e Shogun. A ver. Só assim, depois dele ter derrotado todos, ele acaba atravessando o portal dimensional e enfrenta o Titã em seu próprio mundo. E algo que eu não vos disse é que o Titã era um deus. Ou seja, ali era um deus versus um humano. Mas Shadow, como é Shadow, ele ganhou e fechou as portas das sombras de uma vez por todas. Mas ao fazê-lo, a energia sombria foi libertada, espalhando-se por todos os cantos da Terra. Shadow acabou recuperando seu corpo, mas o mundo foi contaminado pela escuridão. Agora indo para Shadow Fight Shed. A história de Shadow Fight Shed começa depois do evento de Shadow Fight 2. Isso depois do Shadow ter derrotado o Titã. O guerreiro Shadow tenta viver em paz com Mei e seus amigos no dojo do Sensei. Mas a energia que foi libertada na batalha final, que aconteceu no Shadow Fight 2, começa a causar problemas. Ou seja, o mundo não tinha se curado totalmente. E depois disso começaram a aparecer misteriosas fendas, também chamadas de Shadow Rift. E o que essas fendas faziam? Eu também não sei, estou a brincar. As fendas elas distorciam a realidade e libertavam criaturas sombrias. E foi aí onde o Shadow percebeu que são o resto do poder de Titã escapando e ele decide investigar.
Durante as explorações, ele adquire novas habilidades chamadas sheds, também chamadas de fragmentos de poder das sombras. Esses poderes o tornam mais forte, mas também tinha um problema. O poder começou a corrompê-lo pouco a pouco. E o Shadow, quando ele tentava fechar uma dessas fendas e o Sensei desapareceu, e um assassino misterioso chamado Needle, ligado a uma organização chamada a Ordem, é visto pelo local, né? A Ordem, a organização que eu acabei de mencionar, acredita que as sombras não devem ser destruídas, mas sim dominadas. Durante a jornada, o Shadow enfrenta vários inimigos dentro das fendas, como guerreiros sombrios, versões antigas de si mesmo e séries de outras dimensões. Cada vitória o aproxima à verdade, mas também o deixa mais ligado às sombras. E depois o Shadow descobre que o Nido quer libertar o poder que restou do Titã, acreditando que o mundo precisa desse poder para evoluir. E no final, Shadow encontra o núcleo das sombras, onde todo o poder sombrio está concentrado. Ele luta contra o Nido e destrói o núcleo, selando as fendas e salvando o mundo. Mas o preço foi alto. Shadow acaba desaparecendo junto com a energia das sombras. Mei e Sensei sobreviveram no final de tudo, mas nenhum deles soube o que realmente aconteceu com o Shadow. E agora indo para Shadow Fight 3, depois do desaparecimento de Shadow, no fim de Shadow Fight Shadow, o mundo muda completamente. A energia das sombras anti-selada agora existe espalhada por todo o mundo, por todo o planeta. E essa energia ela é poderosa, perigosa e desejada por todos. Com isso nascem 3 grandes facções que são Legion, Dynasty e Heralds. Cada uma com uma visão diferente sobre como lidar com esse poder, sendo que a Legion querem destruir as sombras de uma vez por todas, o Dynasty querem usar o poder das sombras com equilíbrio para fortalecer seu império e proteger o povo. E os Heralds acreditam que as sombras são parte da natureza e devem ser compreendidas e dominadas, não temidas. Só que tem algo neste Shadow Fight. Em vez de Shadow nesta saga ser o protagonista, surge um novo guerreiro como protagonista da história, um jovem lutador do exército da Legion. Ele começa sua jornada sem saber muito sobre as sombras, mas logo descobre que possui uma ligação misteriosa com esse poder e durante as missões ele conhece personagens das 3 facções e precisa decidir em quem confiar. Por que eu estou a falar isso aí? É porque o guerreiro antes ele fazia parte da Legion, né? Só que ao passar do tempo ele parou de fazer parte da Legion. Ele começou, vamos lá dizer, ele começou a ver em quem confiar depois, tá a ver? Porque antes ele fazia parte da Legion. Só que com o passar do tempo ele mudou de ideia e ele começou a pensar em quem confiar. Mas no final, claro, ele acabou sem fazer parte de nenhuma facção. Ele acabou mesmo sendo um gajo que faz tudo no solo. Enquanto o herói viaja, um inimigo surge chamado Shadow. E sim, é o mesmo Shadow que tu conheces, o guerreiro lendário dos jogos anteriores. Mas agora ele existe apenas como uma forma pura de energia sombria, uma espécie de espírito. Shadow tenta impedir que o poder das sombras caia nas mãos erradas e busca alguém digno de continuar sua missão. O herói durante a jornada ele é puxado para o meio da guerra entre as facções, sendo que a Legion o verá como um traidor se escolher as sombras. A Dynasty quer usá-lo como arma e os Heralds acreditam que ele é a chave para unir os mundos. Com o tempo, o protagonista aprende a controlar a energia das sombras, algo que ninguém mais consegue fazer. E na sua batalha final, o herói acaba enfrentando Shadow em uma luta épica. Durante o combate, Shadow o testa para ver se ele pode equilibrar a luz e a escuridão sem ser corrompido. Quando o herói vence, Shadow percebe que encontrou o sucessor e aí ele entrega ao herói o poder de manter o equilíbrio entre os 2 mundos. E aí o Shadow acaba desaparecendo definitivamente. E finalmente, para terminar a história de todas as sagas de Shadow Fight, vamos ir para Shadow Fight 4, também chamado de Shadow Fight Arena. A história de Shadow Fight Arena começa depois dos eventos de Shadow Fight 3. No Shadow Fight Arena, o poder das sombras foi parcialmente controlado. As 3 grandes facções, Legion, Dynasty e Herald, não estão mais em guerra total, mas ainda existe tensão entre eles.
Cada uma das facções treinava seus melhores guerreiros para dominar o equilíbrio entre luz e sombra. Neste novo tempo de paz instável, surgem campos de batalha chamados arenas. Os lutadores de todas as facções se enfrentam para provar sua força e defender a honra de seus clãs. Em Shadow Fight 4, diferente das outras sagas de Shadow Fight, aqui você não controla um único herói, mas vários. Cada um com uma história própria, com origem em uma das três facções e um estilo de luta diferente, né? E sobre as arenas que eu falei há pouco tempo, é que elas não são só apenas torneios, elas são um teste de poder. Os líderes de facções criaram essas competições para manter o equilíbrio. Em vez de uma guerra destrutiva, ou os conflitos são resolvidos por batalhas controladas entre campeões. Mas nos bastidores ainda havia algo mais sombrio acontecendo. Houve rumores sobre as sombras estaram despertando novamente e que um novo tipo de energia ainda mais forte que a antiga está surgindo. E no Shadow Fight 4, mesmo não aparecendo fisicamente, Shadow, o protagonista dos jogos anteriores, ainda é considerado como uma figura lendária. Os guerreiros veem seu nome como um mito, um homem que trouxe equilíbrio entre luz e escuridão. Alguns o veneram, outros os temem, acreditando que sua energia pode voltar e corromper o mundo. Enquanto os campeões lutam, mensagens misteriosas começam a aparecer durante os torneios. Alguém ou algo está tentando reabrir as antigas fendas das sombras. As três facções percebem que talvez a verdadeira guerra ainda não tenha terminado. Os lutadores precisam se unir ou continuar se enfrentando, enquanto forças ocultas se preparam para usar novamente o poder sombrio que quase destruiu o mundo. Mas diferente de outras sagas do Shadow Fight, o Shadow Fight 2 é mais concentrado em batalhas e personagens. Esse jogo tipo não tem uma história assim que vai te tocar, tá? Até antigamente o jogo nem tinha, vamos lá dizer, uma história mesmo, uma história séria mesmo. Era só um jogo multiplayer que você jogava contra outros jogadores. Agora que meteram uma nova atualização, eles estão a meter uma nova história, mas o jogo nem é tão concentrado em história em si. Talvez irão fazer um Shadow Fight novo, que será o Shadow Fight 5, eu acredito, né? Mas, é isso aí, mano. O jogo não tem uma história séria, assim. Até acho que esse jogo bem nem tem uma história, mas, é isso aí, mano. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, mano. Eu só espero que vocês tenham entendido a história que eu contei aqui neste vídeo sobre toda a saga de Shadow Fight. Eu não contei a história, tipo, em detalhes, porque eu sei muito bem que se eu contar essa história em detalhes de todas as sagas aqui, esse vídeo ia levar 1 hora, bros, ou ia levar 40 minutos. Então eu contei a história mesmo resumidamente para que vocês pudessem entender a cena em poucos minutos. Apanhar. Então é isso aí, mano. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí, mano. Você sabe, para ajudar o canal. E comenta aí embaixo aí a falar o que achaste do vídeo. E é isso aí, mano. Nos vemos no próximo vídeo. Quem sabe o próximo vídeo eu faço um vlog e andar de skate aí. Então é isso aí, mano. Falamos. Fui!